Essas aulas estão disponíveis todas no YouTube, tá? Do INCV do SELA. Vocês conseguem acessar. E hoje a gente vai aprender sobre a história da arquivologia. A gente vai compreender como é que a arquivologia surgiu e evoluiu, tanto no mundo quanto no Brasil, que nos espera nos próximos anos, quais são as perspectivas futuras. Então, a ideia da aula de hoje é entender um pouco mais o que aconteceu no passado, para refletir o presente e também projetar o futuro para a arqueologia, tá? Então, a gente fecha essa disciplina com essa aula um pouco mais teórica, vai ser uma aula um pouco mais leve, com um caráter um pouco mais histórico, e para quem tiver interesse, enfim, para a parte mais prática que a gente viu na unidade 1, 2 e 3, como eu já falei, vocês podem acessar os vídeos no canal do SELA aqui no YouTube. Então, vamos lá aprender um pouco sobre a história da arquivologia. Então, a arquivologia ela vai nascer muito com a escrita, eu não digo nem a arquivologia, mas os próprios arquivos. E isso é algo que eu gosto sempre de enfatizar. Tem esse livro maravilhoso que é de Rousseau e Pottier, que são autores franceses que escreveram um livro que é muito fundamental para nós, que é Os Fundamentos da Disciplina Arquivística. Então, eles vão afirmar isso, que o arquivo ele vai acompanhar o surgimento da escrita, e eles estão dizendo para a gente que esse ato de escrever ali, ele nunca foi neutro, basicamente, né? Ele estava a serviço de alguma coisa, seja da administração, do poder, do controle, e também para a memória. Então, quando se começa a escrever, se começa também a uma necessidade de registro. Eu quero registrar isso para alguma coisa. E nesse começo, né, logicamente, vai estar muito atrelado a esses espaços de poder, aos grandes monarcas, aos templos, palácios, os arquivos, eles vão estar muito voltados a esses espaços. A figura do arquivista ela já vai começar a aparecer, mas não com o próprio nome de arquivista aqui nesse começo. Então, a gente tinha escribas, sacerdotes fazendo esse papel, já um papel de guarda, um papel ali de continuidade da estrutura ali daquele estado, daquele, enfim, reino. Então, vocês vejam que desde o princípio o arquivo tem essa configuração, isso vai nos acompanhar por toda a história da arquivologia. Então, quando questionarem vocês, enfim, quando é que o arquivo surgiu, vocês podem dizer, sem medo nenhum, que vai acompanhar ali o surgimento da escrita. Então, a gente tem os arquivos nas civilizações pré-clássicas, e aqui a gente fala de arquivos lá no 4º milênio antes de Cristo. A gente fala também de civilizações que já tinham um nível avançado de organização burocrática, como o Egito, Mesopotâmia, cidades como Lagash, Maari, Nínive. Um ponto super importante que marca são os achados arqueológicos em Elba, que mostravam ali pranchas ali de argila, que já eram organizadas em salas temáticas, então isso basicamente nos remonta ao começo dessa lógica de classificação, essa lógica de organização por tipo documental ou até mesmo de função. Não se tinha uma técnica aprimorada, mas já tinha esse conceito de classificação através desses achados arqueológicos que foram encontrados em Elba. Mais uma vez, esses arquivos também das civilizações pré-clássicas se encontravam nos templos e palácios, e isso nos reforça aquela associação entre arquivos e poder, que não se enganem, até hoje não se perdeu, tá? Então, novamente, aqui continuava sob o controle de sacerdotes e governantes que decidiam quem é que poderia acessar essa informação. Tá bom? Até agora, alguma dúvida? Vocês estão conseguindo entender? Pegaram o início do arquivo com o início da escrita? Como é que funcionava aqui nas civilizações pré-clássicas? Maravilha. Pronto, aqui já falou sobre Elba, as placas de argila, onde se encontravam em templos e palácios. Perfeito.
Bom, esse era o contexto, né? Tem esse valor um pouco jurídico, político e até mesmo até religioso nessas civilizações. Então, a gente parte agora, saímos do surgimento, lá com a escrita, passamos para os arquivos nas civilizações pré-clássicas, e agora a gente vai para a Idade Média. Logicamente, a gente vai associar os arquivos com a Igreja, e a Igreja Católica, tá? Então, com o advento da Idade Média, o arquivo ele vai passar a significar a ser esse espaço, ou um serviço, onde começou a se preservar registros antigos. Então, começa a se difundir uma ideia de arquivo como espaço, serviço, onde são recolhidos documentos de valor. E esses documentos, a gestão desses documentos, elas vão estar fundamentalmente nas mãos da igreja. Então, a igreja que vai ser detentora do saber, da cultura. Os arquivos vão estar concentrados ali em catedrais e mosteiros, né? Esses arquivos, que eram denominados, inclusive, de arquivos eclesiásticos, vão ter a função, inclusive, de guardar e gerir títulos de propriedade. Então, quem guardava ali o título de uma terra para você mostrar, defender que aquela terra é sua, era a própria igreja. E aí, quem geria era a igreja, enfim, era uma coisa, assim, um pouco mais centrada. Então, as primeiras técnicas de preservação também surgem aqui. Acontecem aqui o que a gente chama das guerras diplomáticas. Boa parte da diplomática nasce já aqui, inclusive com Jean de Mabillon, que foi um autor que escreveu De Re Diplomática, que é um dos primeiros livros que vai trazer pontos de autenticidade. Então, para garantir que aquele título é verdadeiro, aquele título de propriedade, o Jean de Mabillon já escrevia lá que tinha que ter um selo, a assinatura com a tinta tal, o papel, esses elementos que a gente chama de elementos diplomáticos, né, que a gente tem no suporte físico e também tem no suporte hoje digital, como os metadados, mas aqui, nesse momento aqui na Idade Média, que a diplomática também surge. Não tinha uma organização muito sistemática, né, mas já era um arquivo um pouco mais evoluído do que nas civilizações pré-clássicas, e nasce que também a noção de autenticidade que está associada ao local e também à autoridade de quem emitiu aquele documento. Mais uma vez, algo que está relacionado à diplomática. Tranquilo, arquivos na Idade Média. Arquivos na Idade Média associa-se à igreja e à nobreza. Tranquilo. Vamos seguindo. Então, após isso, a gente tem um marco para a arquivologia, que é basicamente um divisor de águas, que foi a Revolução Francesa. Pela primeira vez aqui, os arquivos eles vão passar a ser concebidos. Qual processo, Joás, na Idade Média? Processos simples, de limpeza e higienização, são os primeiros registros que a gente tem. Nada tão complexo. Pronto. Então, temos aqui a Revolução Francesa, que vai ser esse ponto de virada, né, para os arquivos e para a arquivologia. Então, os arquivos não são mais propriedades da elite, eles passam a ser do Estado e, logicamente, do povo. Isso é uma noção de arquivo que vai se estender até hoje. A gente tem a Lei de Arquivos, que é a nossa Lei 8.159, que a gente vai falar lá na frente, que inclusive ela abarca esse conceito, né? Então, a Revolução Francesa vai mudar muita coisa, os arquivos vão ganhar um novo estatuto, eles vão ser instrumentos de cidadania, eles vão ser elementos da memória coletiva. E aí, nesse contexto, vai nascer o primeiro arquivo nacional, que é basicamente o Arquivo Nacional da França, lá em 1790, que persiste até hoje. Então, esse conceito de acesso aos documentos do Estado, ele vai começar a se firmar, né? O arquivo ele vai deixar de ser um espaço de exclusão e ele passa a ser, ainda que de uma forma muito tímida, a um espaço de transparência. E isso vai ecoar também em legislações. Além da nossa lei dos arquivos, a gente tem a Lei de Acesso à Informação, que
foi publicada, promulgada em 2011, que também é um marco que reflete algo que lá na Revolução Francesa já começava a ser feito. Bom, foi publicada também com a Revolução Francesa, a criação do Arquivo Nacional, uma lei que se chamava Lei 7 do Messidor, que vai sair no segundo ano ali da Revolução, que ali vai proclamar que os arquivos estabelecidos junto daquela representação nacional seriam um depósito central para toda a República. Então, essa lei ela vai trazer um conceito mais moderno e liberal de arquivo, e esse arquivo central do Estado, né, o Arquivo Nacional da França, ele deixa de se constituir de um privilégio dos órgãos de poder e ele passa a ser entendido como um arquivo da nação aberto ao cidadão comum. Então, o arquivo passa de ser aquela coisa de custódia fechada ali da elite, que ele vai ser considerado algo que, enfim, cidadão comum, ali no caso, cidadão francês, também poderia acessar. Essa é uma ideia que os arquivos nacionais, à medida que foram sendo criados, também absorveram. Então, esse aqui é um marco muito importante para a arquivologia. Conceito de proveniência também vai ser, inclusive, trabalhado aqui com um arquivista francês, que é o Nathalie Duvaly, que vai trazer essa ideia de fundo de proveniência que mais tarde, por outros autores, também são aprofundados, mas também vai nascer aqui com a criação do Arquivo Nacional da França e com a Revolução Francesa. Então, para a arquivologia, isso também é um marco muito, muito relevante. Então, a gente vai, para passar um pouquinho, a gente sai lá de 1789, pula para 1898, e a gente tem o marco técnico da arquivologia, que foi um manual escrito por 3 arquivistas holandeses, através da Associação de Arquivistas Holandeses, e esse documento, ele vai sistematizar os métodos de organização arquivística, com base no princípio da proveniência e também na ordem original, que são fundamentos que são centrais hoje para a arquivologia. Então, esse manual ele vai representar uma passagem da prática empírica para uma abordagem um pouco mais racional. Então, é a arquivologia buscando aqui a sua identidade, mas aqui nesse momento como disciplina muito técnica. O Manual dos Arquivistas Holandeses, ele está traduzido pelo Arquivo Nacional. Se vocês pesquisarem depois da aula, vocês conseguem acessar. É interessante vocês verem como é que, enfim, a gente tem esse marco e compreender como é que ele foi escrito. E, embora ele tenha sido escrito na Europa, ele influenciou basicamente a América inteira, inclusive o Brasil. Então, ele vai abrir essa nova era para a disciplina arquivística, ele vai libertar, né, de uma forma mais simbólica, a arquivologia das disciplinas ali, irmãs, que meio que a aprisionavam. Então, a arquivologia meio que vai sair ali sozinha com esse marco que foi o Manual dos Arquivistas Holandeses, que marca a arquivologia enquanto técnica, tá? Então, passamos da Revolução Francesa, temos esse marco técnico, que é o Manual dos Arquivistas Holandeses, e aí a gente chega no século XX, que vai trazer a institucionalização da arquivologia como parte do aparato estatal. Então, aqui vai ter uma grande explosão de produção de documentos, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, que vai surgir uma necessidade de racionalizar o que é que está sendo produzido. Então, aqui, nesse momento do século XX, vai nascer o conceito que a gente chama hoje de gestão de documentos, que, de uma forma muito simples, a gente divide em 3 fases: produção, utilização e destinação. Produzo os documentos, faço a utilização deles, tramito eles, cumpro a função deles e destino eles para eliminação ou para guarda permanente. Esse é o conceito básico, assim, que eu posso explicar para vocês de gestão documental. E vai nascer aqui, porque era tanto documento produzido, ali depois da Segunda Guerra, que precisava se pensar em manter aquilo, manter o documento, manter aqueles documentos que eram realmente necessários.
e descartar aqueles que já cumpriram ali a sua, enfim, a necessidade pela qual ele surgiu, né? E aí os Estados Unidos aqui sai muito na frente, eles criaram o que a gente chama das comissões Hoover, que foi uma das primeiras iniciativas de pensar os arquivos como sistemas integrados ali para a administração pública. Então, as comissões Hoover, inclusive, são muito responsáveis pela lógica da gestão de documentos. Então, o arquivo, aqui nesse contexto, ele vai ser um instrumento de eficiência, vai ser um instrumento de controle e também um instrumento de prestação de contas. Então, é um marco para a arquivologia contemporânea. A gente tem uma arquivologia que que deixa de ser apenas uma guardiã da memória, e ela vai passar a ser uma ferramenta de gestão, tanto administrativa quanto governamental. Então, a gente tem lá o Manual dos Arquivistas Holandeses, que vai ser um marco técnico, mas no século XX, com essa explosão documental que teve pós-Segunda Guerra, a gente traz esse conceito de gestão documental que permeia os arquivos até hoje. A base da arquivologia, o fazer arquivístico, que é a gestão de documentos. E aí, muito forte ali nos Estados Unidos, sendo pioneiros, trazendo essa importância também para os arquivos e para a gestão documental. Tranquilo essa parte do século XX, essa visão mais gerencial dos arquivos, essa visão de gestão dos documentos. Beleza. Nesse meio todo, ali, em 1950, a gente tem a fundação do Conselho Internacional de Arquivos, e isso vai inaugurar uma era da cooperação internacional da arquivologia, né? Uma era de troca de experiências, de normas, de eventos mundiais que fortalecem a disciplina no plano global. O Conselho Internacional de Arquivos persiste, ele existe até hoje. Há encontros, né, internacionais que o próprio Conselho faz. A gente tem um evento, inclusive, que vai acontecer esse ano em Barcelona, acredito que em outubro, que vai reunir arquivistas do mundo inteiro. E aí, cada ano tem um tema específico, mas o Conselho surgiu em 1950, mais com essa ideia de cooperação. Então, como o mundo é muito grande, e o fazer arquivístico, ele é um pouco diferenciado do fazer biblioteconômico, meu sonho é aparecer. Talvez eu vá, viu? Estou pensando ainda. Mas, bom, então a gente tem uma prática, uma forma de classificar no Brasil, tem uma prática, uma forma de descrever no Canadá, uma prática ou forma de descrever na Espanha ou na Itália. Então, o conselho ele vai nascer para tentar unificar. E é do conselho, inclusive, que vão sair algumas normas internacionais, né? A gente tem a ISAD-G, que é uma norma de descrição ali geral, que foi publicada pelo Conselho Internacional de Arquivos, vem para o Brasil e pouco tempo depois a gente cria a NOBRAD, a gente vai falar já já, que é a Norma Brasileira de Descrição Arquivística, que é uma adaptação, inclusive, da ISAD-G. Então, o Conselho foi algo muito importante para a nossa área, que criou-se ali para dar esse âmbito de unificação, de cooperação, né? Enfim, para os arquivistas e também para a arquivologia. Então, também é um marco para a nossa área. Que aumenta também a publicação da literatura especializada, nasce ali a revista Arquivo, que vai nascer um ano depois, inclusive, do Conselho Internacional, e da parte do CIA, que é o Conselho Internacional de Arquivos, é isso que vocês precisam reter, tá? Essa ideia mais de cooperação que precisava existir. Então, a gente vem para os anos 70, 80 e 90, um pouco mais recente. Nos anos 70, a gente tem esse aprofundamento do corpo teórico, surgem autores ali que vão trazer mais fundamentação ali para a arquivística. Nos anos 80, a gente caminha, então, para a arquivística, para a arquivologia, ali, ela se afirmando como uma das ciências da informação.
ela vai entrar ali no meio, dando suporte, inclusive, à noção de documento, que é fundamental para a ciência da informação. Hoje em dia, alguns autores, inclusive, defendem, dentro da ciência da informação, que a base da ciência da informação é o documento e não a informação, mas isso é uma discussão um pouco mais teórica, mas é nos anos 80 que a arquivologia vai se aproximar da ciência da informação ali. E nos anos 90 a gente entra numa era nova, então uma preocupação maior que se perpetua até hoje, que são com os documentos digitais, então com o surgimento ali da internet, a importância ali da informática, os documentos que vão sendo criados dessa forma mais digital, passou-se a ser uma preocupação que é ainda uma preocupação atual, a gente vai ver mais na parte de perspectivas futuras, mas desde os anos 90 a gente vem seguindo e a arquivologia tem se debruçado muito forte nessa questão da documentação digital. Então, de cenário global, passando do surgimento da escrita, dos arquivos ali pré-clássicos, da Revolução Francesa, da publicação do Manual dos Arquivistas Holandeses, do século XX, com esse arquivo mais gerencial, a explosão de documentos pós-Segunda Guerra, e a criação do Conselho Internacional de Arquivos, inclusive nesse meio desse contexto pós-Segunda Guerra, e o contexto dos anos 70, 80 e 90, a gente fecha esse panorama dos arquivos e da arquivologia num cenário mundial. Alguma dúvida dessa parte, a gente vai ver agora o que é que acontecia no Brasil, tá? E como é que a arquivologia surgiu aqui e como é que ela foi evoluindo, mas do cenário mundial. Vocês têm alguma dúvida? Tá tranquilo? Estão conseguindo entender? Maravilha. Então, vamos para a arquivologia no Brasil. Tá, então, o primeiro marco da arquivologia no nosso país foi a criação do Arquivo Público do Império, em 1838. E aqui a gente vai ter que recorrer um pouco da história para contextualizar vocês, né? Nesse ano de 1838, já tinham se passado ali uns 30 anos que o Brasil tinha recebido a transferência ali da corte portuguesa de volta aqui para o Brasil. Em 1808, 30 anos, é isso? Como a consequência das invasões ali napoleônicas que aconteceram ali em toda a Europa. O arquivo público do Império, ele vai surgir no que a gente chama de período regencial, que é quando Dom Pedro ali renuncia, e Dom Pedro II não tem ainda a idade para assumir. Então, tem esse período regencial, porque o Brasil foi conduzido por regentes, enquanto aguardava ali a maioridade do menino, que inclusive foi reduzida para 15 anos, não esperaram eles fazer 18, mas o arquivo público do Império, ele surge nesse contexto, tá? Representa ali esse momento de transição na estrutura político-administrativa ali do Brasil, né? Então, é um indício, inclusive, de uma necessidade de organização documental. Tem uma questão também relevante, até de transferência ali, que a gente teve da capital administrativa, que ficava em Salvador e passou a ser, naquela época, na cidade do Rio de Janeiro, que é onde foi instalado, inclusive, o Arquivo Público do Império. Né? E, naquela época, esse arquivo ele tinha uma função muito similar, como a gente viu, aos arquivos nacionais europeus, porque, tecnicamente, bebeu-se dessa fonte, né? Então, no que tangia ali de auxílio à estruturação do Estado, bem como a sua manutenção, então, transitava ali entre função administrativa e histórica, bebia muito ali do Arquivo Nacional Francês, seguia essa linha de atividades que fornecia esse suporte administrativo, né, ali ao governo. Então, surgiu-se esse Arquivo Público do Império. Já dando o spoiler para vocês, o Arquivo Público do Império é o nome antigo do Arquivo Nacional, que também existe até hoje, que é uma das maiores instituições arquivísticas, se não a maior do nosso país, né?
o Arquivo Nacional que publicou e ainda publica muitas orientações técnicas, muitas normativas, auxiliando ali, inclusive, porque o Arquivo Nacional vai englobar ali a figura do Conselho Nacional de Arquivos, que é o CONARC, que ali solta ali um monte de resoluções que também norteiam o nosso fazer arquivístico. Então, o Arquivo Nacional nasceu com esse nome bonito, que era Arquivo Público do Império, lá em 1838. Em 1911, a gente vai ter esse nome de Arquivo Nacional. Anteriormente, teve um decreto ali que chamava de Arquivo Público Nacional, mas vai se chamar de Arquivo Nacional ali em 1911. E ali, esse arquivo ele vai se estruturar em 3 seções. A gente tinha uma seção administrativa, uma seção histórica e uma seção conjunta legislativa e judiciária. Essa era a estrutura do Arquivo Nacional. Um ponto importante, que o Arquivo Nacional hoje, ele é responsável pela gestão de documentos do Poder Executivo, tá? Poder Judiciário e Poder Legislativo, cada um por si, está cuidando. Claro que pode beber das normativas do Arquivo Nacional e também do CONARC, mas o Arquivo Nacional hoje cuida do Executivo Federal, tá? Através da figura também do SIGA. O Judiciário tem feito um trabalho muito interessante, inclusive com o CNJ, como programas como o Proname, o Memojus, tem sido um trabalho até interessante, né? E aí os tribunais têm tentado também replicar esse trabalho, tanto na esfera da justiça estadual como os tribunais de justiça, quanto também os tribunais federais, seja do trabalho, eleitoral, enfim, o judiciário tem também, né, tentado ter esse cuidado também com a gestão documental. Mas falou em executivo, tá? E aí entra todo do executivo, as universidades federais também entram aqui, é o Arquivo Nacional que está responsável, né, por encabeçar essa gestão, tá? E oferecer também apoio normativo e orientações técnicas. Então, 1838, Arquivo Público do Império, 1911, toma-se esse nome de Arquivo Nacional, que continua até hoje, tá? A sede do Arquivo Nacional, ela está lá no Rio de Janeiro, há uma seção administrativa do Arquivo Nacional no DF, lá em Brasília, e muito recentemente agora saiu-se a notícia de que o Arquivo Nacional vai ter nas outras regiões. Eu não me lembro agora as cidades, mas se eu não me engano era Manaus, Salvador e outra no sul, se eu não me engano. Então a gente vai ter sede do Arquivo Nacional nas 5 regiões do Brasil. Então essa é uma notícia muito boa, porque só no Rio de Janeiro e em Brasília, a gente vê que não davam muito conta, né? O Arquivo Nacional também faz um trabalho, inclusive, de identificação de arquivos locais. Então, com essas subsedes, vai ter sim um trabalho um pouco mais desmembrado, e muita coisa aí vai surgir quando isso se efetivar de fato, né? Mas isso é algo muito recente, tá? É desse ano. De concreto mesmo, a gente tem DF, Brasília e Rio de Janeiro, que é a sede do Arquivo Nacional, que é um prédio belíssimo. Se um dia vocês puderem conhecer, o façam. Passamos mais um pouquinho, a gente tem a criação do primeiro curso de arquivologia. Este curso, ele se chamava Curso Permanente de Arquivos. Ele foi instituído ali pelo Arquivo Nacional, ali entre 1958 e 1960. E depois, esse curso permanente de arquivos troca-se o nome para curso de arquivologia, ele recebe a autorização do Conselho Federal da Educação, e ele é transferido para a Federação das Escolas Federais Isoladas do Estado do Rio de Janeiro, que é o antigo nome da Unirio. Então, a Unirio, que é o nome atual, recebeu este curso em 1973. Então, o curso de arquivologia com este nome específico, curso de arquivologia, 1973 na Unirio. O curso, que não tinha esse nome, mas era basicamente o conteúdo, que era o curso permanente de arquivos, o marco ali de data entre 1958 e 1960. Então, para você ver como é tão recente, né, o nosso curso de arquivologia.
e aí vai se estender por várias universidades federais e institutos, e muito recentemente agora, inclusive no ensino privado, que é o caso do UniCV, que também acolhe o curso de arquivologia, né, demonstrando aí também a sua relevância. Na década de 70, a gente tem a Associação dos Arquivistas Brasileiros, que foi também uma necessidade ali, de criação dentro do nosso contexto, e aí houve esforços ali, uma mobilização de vários profissionais, não só da arquivologia, então o pessoal de Bíblia, o pessoal da história, também nos ajudou, o pessoal que inclusive fazia o trabalho arquivístico, né, mas não tinha a formação. Então formou-se essa associação nesse intuito de também fortalecer ali uma questão política que era necessária naquela época, ali na década de 70, ali, quanto ao cenário nacional. Essa associação foi extinta, tá, em 2015, e o, o fundo, né, a documentação foi transferida para o Arquivo Nacional. Isso mesmo. 2015, o acervo doado ao Arquivo Nacional. Então, em 1991, a gente tem a lei que todo arquivista precisa saber de cor e salteado, não todos os artigos, mas é porque ele é uma lei fundamental, que é a lei de arquivos, que a gente carinhosamente fala, né? Mas é a lei 8.159 de 91, que dispõe sobre a Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados. Com essa lei, o Estado ele ganha uma responsabilidade de cuidar do patrimônio documental brasileiro. Então, essa lei é um marco para a arquivologia, porque ela traz esse dever ali para os nossos governantes de proteger os documentos de arquivo. Então, inclusive, hoje, quando se responsabiliza enfim, o próprio governo por uma documentação que some, uma documentação que é eliminada de forma incorreta, parte do embasamento ali vai vir da nossa lei de arquivos, que é a Lei 8.159. Essa lei vai definir o que é gestão de documentos, o que é arquivo corrente, intermediário, permanente, vai definir também o que é um arquivo de interesse público e social. Então, é uma lei muito interessante. Ela não é tão grande, vale a leitura, mas é um marco também para a arquivologia, inclusive para a arquivologia nacional, pelo seu próprio teor de relevância, criando esta política nacional de arquivos públicos e privados. E aí, em 2002, a gente tem um decreto 473, que vai regulamentar esta lei de 91, tá? E aí vai vir definições sobre o Conselho Nacional de Arquivos, que já existia, mas aí este decreto 473 vai trazer uma nova definição para o CONARC, vai trazer definições sobre o SINAR, que é o Sistema Nacional de Arquivos, como é que ele funciona, como é que ele se subordina ao Conselho Nacional de Arquivos, toda essa estrutura regulamentada pelo decreto 473. Este decreto, inclusive, regulamentava, inclusive, as comissões permanentes de avaliação de documentos, já não é mais esse decreto, teve um decreto mais recente, né, que regulamenta novamente essas comissões, mas também surgiu ali com o decreto 473. Então, geralmente, quando se estuda a lei 8.159, que é a lei de arquivos, a gente estuda também o decreto 473 junto, porque eles se complementam, né? Ele vai definir ali tudo aquilo que foi estruturado na Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados, que é a Lei 8.159 de 91. Então, entre 91 e 2002, a gente tem essas duas legislações que são um marco também para a arquivologia. Então, a gente vai para 2005 e temos uma publicação muito relevante também, que é o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, que foi publicado ali pelo Arquivo Nacional, e ele foi um instrumento de coesão, de ligação, de normalização dos conceitos do fazer arquivístico. Então, a gente tinha profissionais que trabalhavam com arquivologia no Brasil inteiro, e muitos iam, às vezes, para fora, ou faziam alguns cursos específicos, ou até o próprio fazer arquivístico do cenário brasileiro, faziam isso com nomenclaturas, com terminologias distintas.
Então, o Dicionário Brasileiro de Terminologia foi um trabalho muito relevante para tentar uniformizar as terminologias arquivísticas que eram faladas, né, documentadas naquela época. Então, vai definir muita coisa do nosso cenário, vai ter os termos ali em português e vai indicar as correspondências em inglês, em francês, em alemão também. Então, se a gente chama arquivo permanente no Brasil, em inglês vai se chamar Historical Archives. E isso tudo vai estar ali definido dentro do Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística. Alguns termos foram abandonados, inclusive há essa indicação dentro do próprio Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística. Então, foi uma forma de uniformizar essa linguagem técnica da arquivologia para que todo mundo começasse a passar a falar a mesma língua. Este dicionário, que é o DIBRAT, ele tinha uma previsão de revisão, infelizmente nunca aconteceu depois de 2005. É, inclusive, uma oportunidade para quem está aí na pesquisa, né? Pessoal que quer, enfim, tem um tema de pesquisa que é um tema muito rico para se trabalhar, mas a versão que a gente tem é essa versão de 2005, é a versão que a gente trabalha tanto no dia a dia, para quem presta concurso público, também a versão que é cobrada, esse dicionário brasileiro cobrado inúmeras vezes também nas provas de concurso, mas para o nosso dia a dia, do fazer arquivístico, a gente usa os termos que estão ali dentro do DIBRAT. Beleza, pessoal, até aqui, esses marcos que aconteceram aqui na arquivologia no Brasil. Beleza. E aí a gente vem para 2006, com a publicação da norma brasileira de descrição arquivística, que foi aprovada ali pela resolução 28 do CONARC. Eu falei para vocês que a gente tinha a figura, lá naquele cenário da arquivologia mundial, a figura do Conselho Internacional de Arquivos, que publicou a norma geral de descrição arquivística, né, a norma internacional de descrição arquivística, que era a ISAD-G, que é uma norma muito generalista para a gente fazer o trabalho de descrição, né, descrever ali a documentação. A descrição ocorre muito nos arquivos permanentes, mas não impede que seja feito no corrente e no intermediário, só que ela é muito mais comum, quando eu já tenho essa documentação permanente, eu vou descrevê-la para criar instrumentos de pesquisa, um guia, um inventário, um catálogo. Então, a gente tinha essa norma ISAD-G, que era uma norma geral internacional ali, né, trabalhada pelo Conselho Internacional de Arquivos, e aí vem o Brasil com as suas peculiaridades do fazer arquivístico e cria a norma brasileira de descrição arquivística em 2006. Amplamente utilizada, enfim, arquivistas do Brasil inteiro utilizam essa norma, a gente não utiliza a ISAD-G, mas se vocês fizerem um trabalho comparativo, dá para perceber que não é tão distinta. A gente tem aqui uma figura de uma área nova que se chama pontos de acesso, que vai aparecer aqui dentro da NOBRAD, mas boa parte das áreas ali da ISAD-G, elas são contempladas pela NOBRAD, que é a norma brasileira de descrição arquivística. Então, este também é um marco nosso, né, uma norma de descrição nossa, e que a gente utiliza aí, basicamente, no Brasil inteiro, né. Muito difícil ter um arquivista que vai preferir usar a ISAD-G do que a NOBRAD quando faz essa descrição um pouco mais generalista. A gente tem outros instrumentos, tá? Tem a ISA-CPF, tem a ISDIA, que são instrumentos para coisas específicas, para descrever funções, para descrever instituições custodiadoras de acervos arquivísticos, tem outras normas. Mas, de norma geral, a gente tem a NOBRAD, que é amplamente utilizando. Ainda em 2006, surge algo muito relevante quanto a essa parte mais digital, que foi o EARC Brasil. Surgiu lá em 2006, a gente já tem uma versão de 2022, tá? Bem recente. Mas o EARC Brasil, ele é um modelo de requisitos para sistemas informatizados de gestão arquivística de documento.
como é um nome muito grande, deu-se o nome de EARC Brasil, que é mais fácil para a gente lembrar. Então, lá dentro do EARC, que é um documento lá de muitas páginas, a gente vai ter uma série de requisitos que um sistema informatizado para gerir documentos precisa ter, enfim, para ele ser considerado ali, ter um caráter arquivístico. A gente sabe que em toda instituição tem vários sistemas, mas a arquivologia se preocupou com esse ponto, criando estes requisitos para que cada instituição, cada entidade, seja ela privada ou pública, consiga perceber se o sistema que ela está utilizando está de acordo com esses requisitos arquivísticos. Então, aqui não é o Arquivo Nacional, o CONARC, não está indicando aqui um sistema, mas ele está dizendo que o sistema que a sua empresa ou o seu governo tem, precisa ter para que ele tenha esse caráter arquivístico. Ele está fazendo a gestão documental correta, ele está prevendo ali o recolhimento da documentação permanente, está se fazendo um trabalho de metadados, então tudo isso vem descrito ali do que é que o sistema que você utiliza ali no seu dia a dia precisa ter para ele ser caracterizado como um sistema informatizado de gestão arquivística de documentos. Beleza. Então, a gente tem essa figura do EARC em 2006, com uma versão já publicada agora em 2022, mais recente, mas esse também foi um marco na arquivologia brasileira. Partimos agora para mais uma legislação super relevante para a arquivologia, que também movimentou muito o cenário. Muitos concursos, inclusive, começaram a ser feitos para arquivista depois da publicação, inclusive, desta lei, que é a Lei de Acesso à Informação, mais conhecida como a LAI, né? Basicamente, ela vai trazer este caráter de publicidade, do acesso à informação, sem necessidade ali de identificação, ou questão também de que eu tenho que estar sempre pedindo. O intuito da lei é que, por exemplo, no âmbito governamental, as informações elas estejam, por exemplo, no site da instituição disponíveis, sem eu mesma precisar pedir. É esse conceito de transparência que vem um pouco mais sólido com a lei de acesso à informação. Vocês já devem ter percebido, pessoal que navegou, por exemplo, em algum site de prefeitura, de estado, de governo federal, que sempre tem uma abinha agora que se chama aba de transparência. E isto surge muito em decorrência depois da publicação da lei. Então, tem algumas coisas, prestação de conta, despesa de pessoal que precisam já estar públicas, e o que tem de informação que eu não encontro ali de forma instantânea no site, eu posso pedir com base na lei, né? Surgiram, inclusive, com a figura da lei, os serviços de informação ao cidadão, que são os SICs, e aí muito desse cenário, né, de vou começar a chamar arquivista para concurso, veio disso, com o surgimento dos SICs, porque você não consegue dar informação que está se pedindo se eu não tenho uma documentação organizada, se eu não tenho uma documentação ali já gerida. Então, teve um boom, né, o pessoal aí da área os concurseiros de arquivologia tem esse período ali como uns anos dourados, porque saiu realmente muito concurso. Mas é uma lei que marcou também a arquivologia por isso, essa questão do próprio governo se preocupar com essa publicização dos dados, da informação. Então, é uma lei muito relevante. Ela já é um pouco maior, grandinha, né, do que a Lei 8.159, mas também é uma lei muito interessante. A gente vai ter ali as definições de sigilos, graus de sigilo, né, os graus de 5 anos, 15 anos, 25 anos de sigilo, documentação presidencial, documentação pessoal, quanto tempo ela vai ficar ali classificada como grau de sigilo, grau secreto, ultrasecreto, reservado, vai ter as definições disso tudo na Lei de Acesso à Informação. Então, em 2011, também foi um marco para nós com a publicação dessa legislação. Também em 2011, a gente teve o primeiro CNA, que foi a Conferência Nacional de Arquivos. Ela foi convocada ali pelo CONARC,
foi realizada ali em Brasília, e reuniu ali gente também do país inteiro para discutir também a Política Nacional de Arquivos. Em 2017, a gente teve a Semana Nacional de Arquivos, que foi criada ali pelo Arquivo Nacional em parceria com a Fundação Casa de Rui Barbosa. Isso aqui foi uma tentativa também de espelhar que a Semana Nacional de Arquivos é algo que surgiu também com a figura do Conselho Internacional de Arquivos, com a Semana Internacional de Arquivos, e aí cada país foi criando a sua, o Brasil criou a sua primeira em 2017, então, todo ano a gente tem essa semana, e aí boa parte das instituições arquivísticas, arquivos de universidade, arquivos públicos de Estado, de prefeitura, fazem uma programaçãozinha, submetem ali ao Arquivo Nacional, e aí o Arquivo Nacional solta ali essa programação de tudo que está acontecendo no Brasil naquela semana. Então, todo órgão ali que tem ali um arquivo, isso é muito mais forte também aqui no serviço público, mas tem instituições privadas que também fazem parte da Semana Nacional, colocam ali sua programação e submetem. A desse ano já aconteceu, agora no meio do ano. Ano que vem, vocês podem também ficar atentos para também participar da Semana Nacional de Arquivos, ali num órgão que esteja, né, numa instituição que esteja próximo a vocês. E aí a gente parte para as perspectivas futuras dessa parte da arquivologia no Brasil, esse acompanhamento desde o criamento desde a criação do Arquivo Público do Império, a mudança de nomenclatura para o Arquivo Nacional, criação do primeiro curso, criação ali da norma brasileira de descrição arquivística, esses marcos teóricos que aconteceram no Brasil. Alguma dúvida? Deu para compreender como é que aconteceu, a gente viu como aconteceu no mundo lá fora, e viu como se espelhou um pouquinho aqui dentro no Brasil. Tranquilo até agora? Então, a gente vai partir agora para o finalzinho da aula, que são as perspectivas futuras da arquivologia. Basicamente, a gente vai falar de documentos digitais, não tem para onde a gente correr. Os arquivistas estão com esta questão, né, este desafio de lidar com a documentação digital. Arquivistas que lidam com documentação física, papel, fotografia, a gente tem bastante. São regras ali de conservação e preservação até muito, não vou dizer simples, né, mas já muito conhecidas. Mas quando a gente parte para a documentação digital, há uma necessidade de estudo, de prática, né, de aperfeiçoamento do profissional arquivista, de ter este cuidado, que basicamente hoje nós estamos criando documentos no meio digital, o tempo inteiro, e está se criando o que a gente chama de massa documental acumulada. A gente tem massa documental acumulada em papel, logicamente, que é aquela documentação que nunca foi classificada, nunca foi eliminada, e isso está acontecendo no meio digital. Hoje, inclusive no serviço público, a gente tem a figura do SEI, que é o Sistema Eletrônico de Informações, que é um sistema que pulverizou no Serviço Público Nacional. Então, prefeituras, órgãos do Estado, órgãos do governo federal utilizam esse sistema, e agora que começou-se a se pensar em um módulo para esse sistema, para começar-se a fazer uma gestão documental, um trabalho de classificação, de eliminação. É uma coisa meio tardia, mas é um indício, um início de alguma coisa. Mas, além dessa figura governamental, nas empresas privadas, os contratos hoje, a assinatura digital, tudo é tudo digital. E quem é que está cuidando dessa documentação? Quem é que tem capacidade para cuidar dessa documentação? Então, os arquivistas de hoje precisam ter, né, essas competências, que é o que a gente vai falar agora, precisa ter essas competências mais voltadas para a tecnologia, para a curadoria digital, precisa saber o que é um SIGAD, que a gente falou que é um sistema informatizado de gestão arquivística de documentos, tem que saber o que é um RDC-ARC,
tem que saber o que é sistema OAS, que são padrões de preservação, tem que ter capacidade de atuar com equipes ali interdisciplinares, tem que saber conversar com a TI. Não estou dizendo que o arquivista precisa ser formado em TI, mas ele tem que ter essa linguagem, o conhecimento básico para lidar com isso. Tem uma questão ali de lidar com os profissionais do direito, de gestão pública também. Então, o profissional do arquivista hoje, o perfil profissional é esse perfil um pouco mais interdisciplinar, para lidar também com esse desafio de documentação digital. Sinceramente, eu falo para vocês, é um cenário bem complicado, né? Conhecendo o cenário, um pouco do cenário brasileiro, a formação, né, dos arquivistas quanto a esse ponto é algo um pouco delicado. Aqui no UniCV a gente está tendo esse cuidado. Nas próximas disciplinas, vamos ter uma disciplina, inclusive, voltada para a documentação digital. Então, vocês vão sair daqui aprendendo, né, a lidar também com isso. E, enfim, mas este é o desafio que nós temos para hoje. Queridos, essa foi a nossa aula de hoje. A gente vai praticar agora só com um exercício simples, tá? Só para retomar, enfim, o que a gente viu na aula de hoje. Então, tem essa questãozinha aqui para a gente responder, tá? Então, após uma grande revolução política, os arquivos deixaram de ser instrumentos de controle exclusivo das elites e passaram a ser considerados bens públicos, acessíveis ao cidadão comum, com valor para a memória coletiva e para a transparência do Estado. Esse momento histórico, que marca uma mudança significativa na função social dos arquivos, está relacionado a qual acontecimento? A. Invenção da escrita. B. Criação dos arquivos eclesiásticos. C. Revolução Francesa. Ou D. Publicação do Manual dos Arquivistas Holandeses. Coloquem aqui no chat, eu abro o microfone, qual alternativa vocês acreditam que seja a correta. A, B, C ou D? Qual foi ali o movimento político que aconteceu? O arquivo deixou de ser da elite, passou a ser bem público. Exatamente, Jorge, letra C. Então, foi a Revolução Francesa, então a gente tem essa valorização dos arquivos como um instrumento de cidadania, arquivo passa a ser só meu, né? Eu sou elite, o arquivo é meu, eu que tenho acesso, e passa a ser do povo. Então, a Revolução Francesa, que foi uma grande revolução na França, que mudou muita coisa, né? Também trouxe esse impacto para o próprio arquivo. E ali a gente tem a criação do Arquivo Nacional da França, que é um marco ali para a arquivologia no cenário mundial. Aqui está as referências da aula, queridos, e é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido, gostado. Toda terça-feira a gente está aqui com as aulas de arquivologia. Na próxima semana a gente vai ter semana pedagógica, que não se vê, então não teremos o nosso encontro, né? Mas semana esta, a próxima, na terça-feira, às 7 horas. Hoje foi por uma excepcionalidade na sexta-feira, mas às terças-feiras estaremos aqui. Espero contar com a presença de vocês. Muito obrigada e uma ótima noite, um bom descanso.